Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Faz algum tempinho que eu não posto esse estudo, algumas coisas, viagens, etc e tal. Vamos retomar. Nós continuamos na introdução. E esse item 6 em especial, ele é muito importante porque Kardec vai definir certos conceitos e a gente vai utilizar esses conceitos lá na frente. Não tenham pressa. Vamos com um caminho tranquilo aqui para que a gente se aproprie desses conhecimentos. Vamos lá. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. É claro, né, que você está numa rodinha de conversa, todo mundo contando piada, tirando sarro do Palmeiras, né? Um palmeirense não vai se sentir bem e uma pessoa que nem gosta de futebol não vai se aproximar desse grupo. Não tem afinidade. Com os espíritos é a mesma coisa, eles simplesmente morreram antes da gente. Então eles se reúnem, nós nos reunimos por questões de afinidade. Eles também, eles vão se aproximar de pessoas com pensamento afim. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. Claro, você não vai pegar pessoas que estão na universidade fazendo um pós-doc, eles não vão lá se reunir com o pessoal que está no ensino fundamental e com dúvidas ainda muito primárias. Eles vão conversar entre si, tirar dúvidas, trocar ideias. Não que não possa, não é questão disso. É que por afinidade, eles vão se reunir com pessoas afins. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda a parte onde encontrem maus instintos. Por exemplo, tem um grupinho lá, eu quero conversar com os espíritos, e vai usar as mesmas coisas do início, né, do fenômeno das mesas girantes. Quando que eu vou casar? Hoje em dia ninguém se preocupa mais com isso, né? Que bobagem, mas assim, vou ter filhos? Não vou. Vou mudar de emprego? Não vou. Vou continuar nessa cidade? Não vou. Quem vai se aproximar de um grupo assim são espíritos com a mesma linha de pensamento. Não espere um sábio fazer um discurso extenso sobre filosofia profunda se ele está lá no meio de pessoas com umas ideias bem pequenininhas. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Eu sou São Francisco de Assis. Estamos falando pataquada, né? Então precisa ter muito cuidado. A gente vai reconhecer pelo que diz, pelas atitudes, pelo conteúdo, não pela forma ou pelo nome que ele se dá. Distinguir os espíritos bons dos maus é extremamente fácil. Vejam bem o que Kardec está contando. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, isenta de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Eles querem o bem, tem uma linguagem adequada, não é falar palavras difíceis que ninguém entende. Isso aí já é pedantismo intelectual, me desculpem a sinceridade. Mas é simplesmente dar bons conselhos. A gente vê lá um espírito que diz que
é um espírito superior, incentivando discussão, intriga, né? Fofoca, não pode ser um espírito superior, não dá para ter dúvida. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes trivial e mesmo grosseira. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, em muitas outras dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Nossa, olha como você é inteligente, como você é bacana, como você é isso e aquilo. Não vai prestar isso. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Não vamos nos esquecer que o todo é composto por partes. Então, muitas vezes nós vemos, né, presenciamos algum trabalho mediúnico e o resultado não é tão bom. A culpa é de todos os participantes, sem exceção, porque é cada parte unida que compõe o todo. Se forem pessoas sérias, dedicadas ao estudo, com vontade de fazer o bem, essa reunião tem tudo para dar muito certo. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Não é muito difícil, né? Eu não quero o bem para mim, então eu faço o bem para o outro. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Se você quer saber se uma coisa é boa, não pense: se fizessem para mim eu ia gostar. Mas cuidado, né? Tem gente que é tão perturbada que é capaz de gostar, de produzir sofrimento, de receber sofrimento, mas aí é a exceção e não a regra. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. É claro, ele já entendeu que a verdadeira vida é o espiritual e ele se dedica a essa vida, não a correr atrás de coisas materiais que vão ser abandonadas no momento da morte. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Então, cada um tem uma habilidade. Exerça essa habilidade para ser instrumento de Deus. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante transgride a lei de Deus. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Não dá para usar máscara lá, né? Tá na cara quem ele é pelo padrão vibratório que ele emite. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados. A gente pode até aqui na Terra, né, encarnados, desviar de quem a gente sabe que pisou no calo ou pisou no pescoço. Lá não, é uma presença constante. Olha só a vergonha alheia.
que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na terra. Plantou semente boa, colhe semente boa. Plantou semente ruim, colhe semente ruim. Mas eles também nos ensinam que não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Pisei na jaca, vou tentar consertar, vou me redimir, vou fazer diferente. Não dá para, isso é imperdoável, não existe isso para Deus. O homem encontra o meio de consegui-lo nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme seu desejo e seus esforços na senda do progresso rumo à perfeição, que é o seu objetivo final. Como digo, aquele bonequinho do Toy Story, ao infinito e além. Esse é o nosso objetivo, avançando cada vez mais na parte moral e na parte intelectual. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Não foi Kardec que falou, tédio isso aqui, vou inventar uma religião, vou criar um universo, né? Como aquele negócio das torres, Game of Thrones, etc e tal, Nárnia. Não, ele não criou Nárnia. Ele ouviu o que as pessoas que estavam lá no mundo dos espíritos contaram para ele e colocou tudo isso de maneira ordenada e fácil de ser entendida. Vejamos agora as objeções que se lhe opõem. Então, Kardec, professor, né? Baita professor. Primeiro, ele vai colocar a fundamentação da doutrina espírita, deixando claro, isso não é obra minha. O único trabalho meu foi pôr em ordem essa bagunça, que era informação daqui, informação de lá, às vezes em aparente contradição, mas essa contradição era apenas aparente, ele colocou em ordem. Ele falou, agora, próximo vídeo, nós vamos começar a ver, tentar entender a argumentação de pessoas que não acreditam, que combatem a doutrina espírita. A opinião de cada um, mas nós vamos tentar esclarecer quem quer ser esclarecido, quem não quer, paciência. Até o próximo vídeo.